Quando um grupo de amigos decide passar um fim de semana em uma ilha deserta, o que parecia ser apenas uma aventura se transforma em um pesadelo. Eles mal sabem, mas a ilha guarda mais do que o silêncio de um lugar abandonado. Se inscreva no canal e ative o sininho agora para não perder nenhum momento dessa história. O que começa como diversão vai se transformar em um pesadelo. Prepare-se para o que vem a seguir. Ao chegarem na ilha, o grupo fica deslumbrado com a paisagem que se abre diante deles. A areia branca da praia brilha sob o sol, e o mar, com suas águas cristalinas, reflete um tom de azul profundo que mais parece saído de um sonho. As árvores ao redor, altas e imponentes, balançam suavemente com a brisa, criando uma melodia natural que acalma os corações, ao menos por enquanto. Eles seguem pela trilha que leva ao centro da ilha, onde descobrem uma casa antiga, mas belíssima, cercada por jardins luxuriantes e flores exóticas. O lugar parece uma pintura, uma residência isolada que, ao mesmo tempo, transmite a sensação de acolhimento e mistério. O teto de palha da casa brilha à luz do sol, e suas paredes de madeira bem conservadas sugerem que alguém, há muito tempo, cuidou daquilo com carinho. Ao entrarem, o cheiro de madeira e o ambiente arejado os envolvem, criando uma falsa sensação de conforto. A casa, com suas janelas amplas e móveis simples, parecia o refúgio perfeito para o fim de semana que haviam planejado. O grupo, empolgado com o ambiente paradisíaco, se espalha pela ilha para explorar seus arredores. Rindo e brincando, eles caminham pelas trilhas sombreadas pela vegetação exuberante. O sol brilha intensamente e a sensação de liberdade é palpável. Cada um segue por um caminho diferente, imersos na beleza da ilha, onde o som das ondas quebra suavemente na areia e o canto das aves preenche o ar. As árvores altas e as plantas exóticas tornam o lugar ainda mais misterioso e fascinante, mas à medida que o tempo passa, a sensação de deserto começa a pesar. Não há sinais de vida humana além deles mesmos. Ao anoitecer, quando se reúnem ao redor da fogueira, a atmosfera muda. O calor da chama os envolve, mas algo está estranho no ar. Eles começam a se dar conta de que alguns itens pessoais desapareceram. Primeiro foi a mochila de Ana, que estava ao lado da fogueira e agora não está mais lá. Todos se olham, tentando entender se alguém a pegou por engano, mas ninguém lembra de ter visto ninguém sair. Depois é o relógio de pulso de Pedro, que estava visível em sua mão minutos antes e agora sumiu. A inquietação cresce. Será que alguém está brincando com eles? Um trote? Mas ninguém ouviu nada. Não houve som algum. O silêncio é quase ensurdecedor, e a fogueira, que antes os acolhia, agora parece uma fonte de tensão. Eles começam a se questionar se estão sendo vítimas de uma brincadeira de mau gosto. Deve ser alguém da nossa turma, diz Marcos, forçando uma risada nervosa. Mas ninguém está rindo mais. O medo começa a se espalhar como uma sombra, e a paranoia toma conta do grupo. Eles começam a se olhar com desconfiança, como se um dos amigos pudesse estar por trás do desaparecimento dos objetos. Eles tentam manter um clima agradável entre eles, mas são risos nervosos e trocas de piadas, algo estranho pairando no ar, uma desconfiança. Mesmo com o cenário paradisíaco e a beleza natural que os cerca, os amigos não conseguem ignorar a sensação de que algo está errado. Os olhares desconfiados são rápidos, como se todos, de alguma forma, compartilhassem um pensamento incômodo, mas ninguém ousa falar. Talvez fosse a solidão da ilha, ou o fato de estarem isolados, mas as risadas se tornam mais curtas e as conversas mais superficiais. Enfim, quando o sol começa a nascer no horizonte, o ambiente já não tem a mesma energia alegre. O calor da noite ainda persiste no ar, mas há algo na atmosfera que está mais pesado. Ao acordarem, o grupo percebe que Lucas, um dos amigos mais extrovertidos e joviais, não está em lugar algum. Não está na praia, onde haviam se deitado sob as estrelas, nem na cabana improvisada que montaram com galhos e folhas. Uma sensação de desconforto se espalha rapidamente. O pânico começa a crescer, mas o mais assustador não é o desaparecimento de Lucas, é o silêncio absoluto que envolve tudo. A ilha, que antes parecia vibrante e cheia de vida, agora parece morta, silenciosa. O mar, que antes parecia estar ao alcance de um grito, parece agora mais distante, como se tivesse recuado para um ponto
onde não poderiam alcançá-lo. O som das ondas, que preenchiam o ambiente com sua melodia natural, agora está abafado, como se a ilha estivesse devagar tomando a forma de um lugar desconhecido, hostil. Os pássaros que antes cantavam alegremente em cima das árvores agora permanecem em silêncio. A sensação de que algo os observa, algo que não pode ser visto, começa a crescer. Os amigos se olham inseguros, mas nenhum deles se atreve a questionar o que está acontecendo. Algo não está certo. Ele deve ter saído para explorar mais a fundo, sugere Marcos, tentando racionalizar o que está acontecendo. Mas ninguém acredita de verdade. Lucas não seria tão descuidado, ainda mais sozinho. O silêncio começa a ser esmagador. Sentindo a pressão da situação, o grupo decide procurar por Lucas. A procura começa na praia, mas logo eles se afastam da areia e entram na selva densa que se estende pela ilha. O ambiente ao redor se torna mais opressor e sombrio à medida que avançam. As árvores, antes bonitas e imponentes, agora parecem observá-los de perto, seus galhos nus se estendendo como dedos em direção ao céu. O terreno se torna mais acidentado, com raízes expostas e pedras escorregadias, tornando a caminhada mais difícil. O mais estranho é que, ao olharem para trás, o caminho já parece diferente, como se a selva estivesse se movendo, mudando sem que eles percebessem, como se a própria ilha estivesse se fechando ao redor deles, dificultando cada passo. O grupo avança com cautela pela densa vegetação que agora parece se fechar sobre eles, como se a ilha estivesse engolindo cada movimento. Cada passo é mais lento e calculado, e o som dos galhos se quebrando sob os pés ecoa mais alto do que o normal, amplificado pela tensão no ar. As árvores altas, com suas copas fechadas, bloqueiam a luz do sol, deixando a selva escura e abafada, como se o tempo tivesse parado ali. O calor da manhã ainda persiste, mas a umidade é densa, pegajosa, fazendo-os suar ainda mais. A cada passo, a sensação de estar sendo observado cresce, mas ninguém se atreve a admitir em voz alta o que todos já sentem. O medo se espalha, e os sorrisos nervosos de antes já não existem mais. Quando finalmente chegam a uma clareira, algo incomum chama a atenção de um deles. Uma grande pedra, com marcas misteriosas, está no centro do local, coberta por musgos e folhas secas. É como se fosse um ponto de referência, mas estranho e sem explicação. As marcas na pedra não parecem naturais, mas ninguém sabe ao certo o que elas representam. Isso não estava aqui antes, diz Ana, em um tom baixo e incerto. O resto do grupo, desconfiado, se aproxima, mas logo percebem que o local não traz apenas uma sensação de desconforto, mas também uma sensação de déjà vu. É como se eles já tivessem estado ali antes, sem saber como. Eles trocam olhares, e o medo de estar sendo manipulados pela própria ilha começa a tomar conta de cada um deles. Após alguns minutos, decidem seguir em frente, mas o clima pesado não desaparece. O terreno continua a se transformar à medida que avançam, com caminhos que se fecham e aparecem repentinamente, como se a ilha estivesse criando novas trilhas. Tudo está desconcertante. De repente, um grito de Júlia interrompe o silêncio pesado. Ela viu algo à distância, uma figura se movendo entre as árvores tão rápida que quase não podia acreditar no que estava vendo. Ao virar-se para o grupo, ela encontra todos os olhos fixados nela, esperando uma explicação, mas ela não tem. Só consegue apontar tremendo para a figura que desapareceu entre as sombras da selva. Era Lucas? Pergunta Marcos, a voz quebrada pela tensão. Mas a resposta é óbvia. Não, não era. Algo mais os está observando. Algo que está além do que eles podem compreender. A paranoia cresce, e a sensação de estar sendo vigiado é agora insuportável. Cada passo parece mais difícil, como se o ar estivesse se tornando mais espesso. Eles não sabem em quem confiar, e o medo começa a corroer a confiança que ainda restava entre eles. A cada nova pista, a ilha se revela mais perigosa. Eles estão perdendo a noção de onde estão e por que estão ali. E a cada segundo, a sensação de que a ilha os está aprisionando lentamente vai tomando formas cada vez mais assustadoras. O grupo, agora mais fragmentado e em estado de alerta constante, tenta seguir em frente. Mas a clareira onde haviam parado antes parece ter deixado uma marca em cada um deles. A ansiedade está estampada nos rostos de todos,
Cada passo agora é uma decisão, cada olhar lançado ao redor, uma busca frenética por qualquer pista que possa indicar o paradeiro de Lucas. Ou pior, uma explicação para o que está acontecendo. O medo é palpável, e não há mais risos nervosos ou piadas. O que antes parecia uma aventura virou uma questão de sobrevivência. À medida que continuam pela trilha, o cenário começa a se transformar de maneiras inexplicáveis. O terreno se torna mais íngreme, as árvores mais densas, e o céu, antes claro e azul, começa a ficar nublado, como se um peso invisível estivesse se aproximando. O ar pesado e abafado torna a caminhada ainda mais difícil, e o suor escorre pelo rosto dos amigos. O silêncio que os envolve é opressor. Não se ouvem mais os sons da fauna local, nem o farfalhar das folhas ao vento. A única coisa que eles conseguem ouvir é o som de seus próprios corações batendo descompassados. É quando a terra começa a se tornar escura, quase negra, que a sensação de que a ilha está mudando com eles se torna inescapável. Eles param em um ponto em que o caminho parece se dividir em várias trilhas, mas todas as opções levam para uma densa floresta que parece ainda mais impenetrável. As árvores aqui são retorcidas e antigas, com galhos que se estendem como braços, quase como se quisessem tocá-los, aprisioná-los. A tensão explode quando, em meio ao caminho, um grito abafado corta o ar. Não é de Lucas, mas sim de Ana. Ela havia se distanciado do grupo e agora corre de volta, os olhos arregalados, pálidos como se tivesse visto algo inimaginável. Eu vi alguém, ela diz, sua voz trêmula. Alguém ou algo. Eles a cercam, tentando entender o que aconteceu, mas ela não consegue articular claramente o que viu. Apenas o que consegue dizer, em um sussurro desesperado, é: não estava sozinho. Havia mais. O medo se espalha instantaneamente. Eles sabem que algo está se aproximando, algo que não compreendem, mas que está ali à espreita. As sombras que antes pareciam inofensivas agora ganham formas, se movendo como se estivessem se aproximando, contornando-os. O grupo está cercado, mas não sabem por quem ou por o quê. A única coisa que sabem é que a ilha não está mais apenas quieta, ela está viva, e talvez só esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza. Ana, que mal consegue parar de tremer. Ela repete de maneira quase incoerente: não estava sozinho, havia mais. O que ela viu ou achou que viu, não é claro, mas todos sabem que o pânico tomou conta dela. Marcos, tentando manter a calma, sugere que voltem para a casa. Pelo menos lá podemos pensar melhor. Ficar aqui só vai piorar. Mas ele mesmo não acredita nas palavras que diz. O silêncio que envolve a ilha já não é mais apenas uma ausência de som. Agora é como se o próprio ar estivesse pesado com algo incompreensível e ameaçador. Eles começam a voltar pela trilha, mas a cada passo o ambiente parece mudar de maneira ainda mais estranha. As árvores que antes eram apenas imponentes, agora parecem se inclinar para eles, como se quisessem prendê-los naquele lugar. O céu, que antes estava apenas nublado, agora se cobre de nuvens escuras e densas, fazendo com que a luz do dia se torne escassa. O calor da ilha já não parece acolhedor, ele está sufocante, quase insuportável. O medo se transforma em um tipo de paranoia coletiva. Ninguém quer se afastar de ninguém. Todos seguem de perto, como se um passo em falso fosse o fim. Quando finalmente alcançam a casa, a sensação de alívio é quase palpável, mas não por muito tempo. Ao se aproximarem da porta, notam que ela está ligeiramente aberta. Ninguém entrou ou saiu, mas a porta, que havia sido fechada com cuidado, agora está entreaberta, convidando-os a entrar em um espaço que agora parece mais hostil do que seguro. A sensação de que alguém, ou algo, está ali dentro, os aguarda é avassaladora. Eles olham uns para os outros sem palavras, como se cada um estivesse esperando que outro tomasse a iniciativa de entrar primeiro. É Marcos quem, finalmente, empurra a porta. O som do ranger da madeira quebra o silêncio e todos entram cautelosos. A casa, antes acolhedora, agora parece um reflexo distorcido de si mesma. O ar está denso e abafado e as sombras nas paredes parecem mais profundas, como se algo estivesse se movendo nas sombras. A sala, que antes estava bem organizada, agora parece desordenada. Os móveis estão deslocados e o chão está coberto por folhas secas e pedaços de galhos quebrados,
como se alguém tivesse estado ali recentemente. Mas quem? Em meio ao desconforto crescente, Pedro se aproxima de uma mesa e encontra algo estranho. Uma fotografia embaçada, com um grupo de pessoas sorrindo, mas com as faces indistintas, quase apagadas, como se a imagem tivesse sido manipulada. Eles não reconhecem ninguém na foto, mas o mais perturbador é a sensação de que a foto estava ali o tempo todo, apenas esperando para ser descoberta. O medo cresce ainda mais, como uma pressão no peito. Isso é impossível, diz Júlia. Sua voz falha. Como isso foi parar aqui? A resposta para essa pergunta não está na ilha, nem na casa. Está dentro deles. Algo está manipulando suas mentes, suas percepções. Mas o quê? E por quê? A casa está abafada, cheia de um silêncio perturbador. A fotografia em mãos parece ter abalado ainda mais o grupo. Ninguém fala nada por um momento, todos tentando digerir o que viram, mas a tensão é palpável. O medo é agora mais do que uma sensação passageira. É uma presença constante, imersa no ar, em cada olhar desconfiado, em cada respiração pesada. O espaço antes acolhedor se tornou uma armadilha, e ninguém sabe mais em quem confiar. Marcos tenta quebrar o silêncio, mas sua voz soa estranha, falha. Não faz sentido. Ninguém entrou aqui. Ninguém tocou nos nossos pertences. Mas ele também sabe que está mentindo para si mesmo. Algo dentro da casa mudou, e eles sabem disso. Não há mais a sensação de segurança que tinham quando chegaram à ilha. Agora, tudo ali parece desconfortável, como se a casa estivesse viva, respirando junto com eles. À medida que a noite cai, a escuridão se instala mais rapidamente, como se fosse engolida pela ilha. As sombras que antes estavam apenas nas paredes começam a se mover, se estendendo pelo chão e pelo teto, como se procurassem algo, como se os estivessem caçando. O vento lá fora começa a uivar, batendo contra as janelas, mas dentro da casa, o ar está pesado, sem qualquer resquício de frescor. Vamos dormir, precisamos descansar, diz Júlia, tentando manter a calma, mas sua voz falha. Amanhã a gente procura por Lucas de novo. Eles se dividem e começam a se acomodar, mas ninguém consegue realmente dormir. Cada pequeno barulho parece amplificado, cada sombra parece maior do que deveria ser. O desconforto os acompanha durante a noite, como se a casa estivesse se movendo por dentro. Eles tentam se convencer de que são apenas alucinações causadas pelo medo, mas sabem que há algo mais, algo inexplicável. No meio da noite, Ana acorda com um grito abafado, seu corpo tenso, os olhos arregalados. Ela olha ao redor, mas não vê nada. Ela se levanta, assustada, e vê que a porta da casa está aberta novamente. O som do vento lá fora é o único que quebra o silêncio da noite. Mas o mais estranho é que ela está de volta na sala, exatamente onde estavam antes. Como se o tempo tivesse voltado, como se estivessem presos em um loop. Ela tenta acordar os outros, mas quando os chama, suas palavras ficam presas na garganta. Eles estão ali, mas não estão, como se fossem figuras fantasmagóricas, em um estado entre o sono e a vigília. O medo toma conta dela. Ela percebe, então, algo ainda mais aterrador. As faces na fotografia que haviam encontrado antes começam a se mover, se distorcendo, tornando-se cada vez mais reconhecíveis, mas não como pessoas reais, como caricaturas distorcidas, com olhos vazios e sorrisos tortos. Ana recua para longe da mesa, suas mãos suando, e um pensamento cruel surge em sua mente. Eles nunca saíram dali. A ilha está jogando com suas mentes, manipulando-os de maneiras que não podem compreender. Eles estão aprisionados em um pesadelo onde o tempo e a realidade são apenas ilusões. E a cada tentativa de escapar, a ilha se fecha mais, tornando-se uma prisão sem fim. A tensão na casa se torna insuportável. O medo está nos olhos de cada um, mas ninguém fala. A fotografia continua a mudar, e o clima de paranoia que tomou conta do grupo só se intensifica. As sombras nas paredes parecem mais densas, mais presentes, e os sons da ilha, que antes eram abafados, agora parecem cada vez mais altos. O vento lá fora não é apenas o vento, é a respiração da ilha, sentindo-os, observando-os. Foi quando Lucas foi dado como desaparecido que o grupo realmente começou a se desintegrar. Agora, ninguém mais se sente seguro, nem dentro da casa.
As paredes parecem apertadas, como se a própria casa estivesse tentando aprisioná-los. Não há mais risos nervosos, nem olhares de conforto. Todos sentem a mesma coisa. Uma presença, algo invisível, mas palpável, que se move pela ilha, se infiltra em seus pensamentos e os manipula de maneiras que não compreendem. O que era para ser apenas um final de semana, já se passaram dias, e eles nem se aperceberam. Mas finalmente, a ilha começa a revelar sua verdadeira face. E então mortes começam a acontecer. Mas não acontecem de uma só vez. Cada morte é lenta, e acontece de maneira estranha, quase como se fosse planejada. Primeiramente, Marcos desaparece. Ele se perde em meio à densa vegetação durante uma das tentativas de busca, e apesar de procurarem por horas, ele nunca mais é encontrado. Eles tentam justificar dizendo que ele pode ter se afastado, que pode estar escondido. Mas, à medida que o tempo passa, as evidências começam a contradizer suas palavras. Então é Pedro quem desaparece. Um grito é ouvido de dentro da floresta, mas quando eles correm para o local, tudo o que encontram é seu relógio quebrado, caído no chão. Não há vestígios de seu corpo, nada que explique o que aconteceu. Eles estão sozinhos. E a ilha, agora mais distante do que nunca, parece engoli-los. As noites são ainda piores, com os sons da floresta ficando mais altos, mais perturbadores. O medo é uma constante, e a paranoia toma conta de todos. Quem será o próximo? Em uma tentativa de entender o que está acontecendo, Ana e Júlia, as duas últimas sobreviventes, decidem investigar mais a fundo. Elas se dirigem à parte mais profunda da ilha, onde o solo se torna mais pedregoso e as árvores se tornam mais antigas, com raízes expostas e galhos retorcidos que parecem formar figuras humanas. No centro da selva, veem o altar de pedra que tinham visto antes, coberto de musgos e gravuras antigas. Ao redor dele, símbolos estranhos estão esculpidos representando uma tribo perdida. Eles não tinham se apercebido desses detalhes da primeira vez. A energia do altar é palpável. Algo está ali. Algo que pulsa com uma força que faz o ar vibrar. Quando tocam o altar, as palavras de um antigo ritual ecoam em suas mentes e elas começam a entender. A ilha é mais do que apenas um pedaço isolado de terra. Ela é um local sagrado, dedicado a um ritual de sacrifício feito por uma tribo antiga, que há muito desapareceu. O ritual exige sacrifícios, e a ilha, com sua força, exige que as almas dos intrusos alimentem sua essência. Cada desaparecimento, cada morte, é parte do ciclo, e a ilha nunca deixa ninguém escapar. O que começou como uma simples viagem se revela ser uma armadilha, e os amigos nunca estavam destinados a sobreviver. Eles foram escolhidos para alimentar a ilha, como parte de um sacrifício que renovaria o poder da tribo esquecida. O tempo na ilha não é linear, e a cada ciclo, aqueles que se aventuram ali são puxados para este ritual, transformados em peças dentro de um jogo antigo. Ana e Júlia, agora com o coração apertado, tentam entender a magnitude do que descobriram. Mas quanto mais elas se aproximam do altar, mais a ilha parece reagir, como se estivesse ciente de sua descoberta. O vento aumenta, os galhos das árvores balançam violentamente, e o som das ondas no mar parece se intensificar, como um rugido distante, cada vez mais ameaçador. O altar de pedra emite uma energia que elas podem sentir em seus ossos, uma sensação de frieza crescente, como se as sombras ao redor estivessem se aproximando. O terror psicológico agora toma forma. O que parecia ser um acidente, ou uma série de desaparecimentos aleatórios, se revela como parte de um plano maior, algo pré-determinado que a ilha exige. Eles estavam todos sendo observados, manipulados por forças invisíveis que controlam o destino dos que ousam invadir aquele lugar. E agora, Ana e Júlia são as últimas sobreviventes, as últimas peças no ciclo da ilha. Sem saber como agir, Ana tenta correr, mas é como se o solo a segurasse. Seus pés afundam na terra, e as raízes das árvores começam a se entrelaçar ao redor de seus tornozelos, puxando-a para baixo. Júlia tenta ajudá-la, mas é tarde demais. O medo toma conta delas, e a realidade parece distorcer ainda mais. Elas estão aprisionadas, mas não fisicamente. A ilha as domina em uma dimensão psicológica, onde suas mentes e corpos são capturados para sempre. À medida que as sombras tomam conta das visões de Ana e Júlia,
Elas sentem uma sensação de desvanecimento, como se a realidade estivesse sendo distorcida ao seu redor. A luz da lua, que antes era suave, agora brilha de maneira cruel, criando sombras que dançam e se contorcem nas paredes da floresta. O som da ilha se torna abafado e o coração delas bate com uma rapidez frenética, mas os batimentos parecem ser acompanhados por algo mais, um som profundo e distante, como um eco de batidas de um coração muito maior que o delas. E então aparece a figura, uma forma esquelética, grotesca, que surge das sombras, como se fosse feita de pura escuridão. O ser humanoide, alto e distorcido, com ossos expostos e uma pele que parece mais a casca de uma criatura morta, se move sem som. Seus olhos vazios, negros como o abismo, fixam-se nelas. Não há expressão, apenas um vazio profundo, como se aquela figura fosse uma representação do próprio medo, da própria morte. E então, o sorriso. Não um sorriso humano, mas algo retorcido e macabro, como se os ossos se estivessem forçando para se esticar, para mostrar o que não deveria ser mostrado. O sorriso se amplia, e a sensação de que algo insuportável está prestes a acontecer toma conta delas. Esse ser não é apenas uma entidade, mas a própria alma da ilha, a personificação do seu poder ancestral. Ele as observa com uma calma aterradora, como se tudo aquilo fosse parte de um processo antigo e inevitável. Suas bocas se movem, mas nenhum som é emitido, como se cada palavra fosse transmitida diretamente para a mente de Ana e Júlia. E o que ele diz não é ouvido, mas sentido, em cada fibra do corpo delas, como se estivessem sendo invadidas por algo muito maior, algo que sempre esteve ali, aguardando pacientemente. A ilha, com suas raízes profundas e sua energia ancestral, começa a se alimentar dos seus medos mais profundos, das suas angústias, de suas ansiedades. Ela não é apenas uma terra, mas uma entidade viva, que se nutre das almas perdidas, dos espíritos consumidos por sua própria desesperança. O que parecia uma simples viagem de lazer, agora se revela um pesadelo absoluto, uma armadilha em que o corpo morre, mas a alma é aprisionada para sempre. A última cena se desenrola em um silêncio absoluto. O som das ondas quebrando na praia, que antes parecia suave e natural, agora soa como um rugido distante, frio e vazio, um eco de algo que já foi, mas não está mais. As águas batem nas rochas com uma força impiedosa, como se a própria natureza estivesse lavando a ilha das marcas deixadas pelos últimos visitantes. Mas é uma sensação efêmera, quase ilusória, como se fosse uma tentativa da ilha de limpar seu passado de sangue e sofrimento, apenas para que ele se repita novamente. O som da água é o último vestígio da realidade, antes que a ilha retome seu silêncio imortal. A ilha de novo está ali, esperando pacientemente, pronta para iniciar o ciclo mais uma vez. Aqueles que chegarem com seus corações leves e despreocupados não saberão o que os aguarda. Eles pensarão que estão apenas em uma ilha isolada, longe do mundo, prontos para aproveitar um final de semana longe de tudo. Mas mal sabem eles que a ilha os observa, os estuda, os escolhe, e logo eles farão parte do ciclo. Seus medos, suas angústias, serão consumidos alimentando a ilha, perpetuando o ritual ancestral, e o ciclo continuará, sempre. Você acha que uma simples viagem pode se tornar um pesadelo eterno? A ilha que parecia ser o refúgio perfeito é, na verdade, uma armadilha mortal, esperando pacientemente pelo próximo grupo. Mas não é só o corpo que desaparece, é a alma, consumida pelo ciclo sem fim. Você se atreve a descobrir os segredos que a ilha esconde? Inscreva-se agora para mais histórias que vão te deixar sem fôlego, e não se esqueça de deixar seu comentário. O que você faria se fosse um dos próximos a pisar nessa ilha? A resposta está no ciclo que nunca termina.